Anticristo. 7 dicas para reconhecê-lo. Bem-vindos, amados irmãos e irmãs, ao nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva, um espaço dedicado à reflexão e ao fortalecimento da nossa fé. Hoje mergulharemos em um tema de extrema importância e relevância para os tempos em que vivemos: o Anticristo, como identificar segundo a Bíblia. À medida que nos aproximamos dos dias finais, é crucial estarmos alerta e preparados espiritualmente para discernir os sinais dos tempos. A palavra de Deus nos oferece orientações claras sobre como reconhecer o Anticristo e suas manifestações. Como nos lembra João 4:3, todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. Neste vídeo vamos explorar esse versículo e outros ensinamentos bíblicos para nos equipar com o discernimento necessário para enfrentar os desafios espirituais da nossa era. Portanto, convido você a se juntar a nós nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like, pois sua participação é fundamental para levarmos adiante essa missão de compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. E se sentir no coração o desejo de contribuir com o nosso ministério e ajudar-nos a alcançar mais vidas, você pode fazer sua gratificação via Pix. Utilizando o e-mail na tela, qualquer valor será uma bênção e nos ajudará a continuar levando a luz de Cristo a tantas almas sedentas por esperança. Sem mais delongas, vamos mergulhar nas Escrituras e aprender como identificar o Anticristo segundo a Bíblia. Que o Senhor nos guie e nos ilumine nessa jornada de conhecimento e fé. Olá, paz e graça a todos. Sou o profeta, Pastor Marconi Silva, e hoje vamos mergulhar em um tema crucial: o Anticristo, como o identificar, segundo a Bíblia. Estão preparados? Antes de prosseguirmos, quero convidá-los a participar ativamente dessa discussão nos comentários. O que é o Anticristo para você? Deixe suas reflexões e entendimentos, pois quero ouvir e compreender a perspectiva de cada um de vocês. Para começar, vamos esclarecer o que significa o Anticristo. Conforme as Escrituras, o Anticristo não é apenas uma figura individual, mas um espírito que se opõe a Cristo e aos seus ensinamentos. Como João nos alerta em sua epístola, todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. Essa oposição a Cristo pode se manifestar de diversas formas, seja mediante falsos ensinamentos, falsos profetas, ou movimentos que distorcem a verdade do Evangelho. É essencial estarmos vigilantes e firmes na fé para discernir essas influências e permanecermos fiéis ao Senhor. Nos próximos minutos, vamos explorar mais a fundo como identificar o Anticristo, segundo as Escrituras, e como podemos nos proteger espiritualmente contra suas artimanhas. Estejam atentos e preparados, pois a batalha espiritual é real e requer nossa constante vigilância. Que o Senhor nos ilumine e nos guie enquanto buscamos compreender mais sobre esse importante tema. O significado da palavra Anticristo é profundamente enraizado na oposição a Cristo e em tentativas de assumir o seu lugar. Quando nos deparamos com esse termo, é crucial compreender sua complexidade e implicações dentro do contexto bíblico e teológico. Inicialmente, a palavra Anticristo é uma combinação de dois elementos: anti, que significa contra ou oposto a, e Cristo, que é o título dado a Jesus como Messias, o Salvador e o ungido de Deus. Portanto, literalmente, Anticristo pode ser entendido como contra Cristo ou em oposição a Cristo. No entanto, sua definição vai além do simples antagonismo em relação a Jesus. O Anticristo também pode ser visto como um rival de Cristo ou até mesmo um substituto de Cristo. Isso implica não apenas
uma rejeição ativa da autoridade e ensinamentos de Jesus, mas também uma tentativa de usurpar sua posição e influência sobre as vidas das pessoas. Dentro do contexto bíblico, encontramos referências ao anticristo em passagens como as epístolas de João, especialmente em 1 João 2:18, que adverte sobre a vinda de muitos anticristos. Além disso, o livro do Apocalipse fala sobre a figura do falso profeta e da besta, que são, frequentemente, associados ao anticristo e àqueles que promovem sua agenda. É importante ressaltar que o anticristo não se limita a uma única figura histórica ou futura, mas pode se manifestar de várias formas ao longo da história e até atualmente. Podemos encontrar exemplos de anticristianismo em falsos ensinamentos, lideranças religiosas corruptas, ideologias que contradizem os princípios do Evangelho e qualquer coisa que busque desviar as pessoas da verdade de Cristo. Portanto, ao refletirmos sobre o significado do anticristo, devemos estar atentos não apenas às figuras óbvias de oposição a Cristo, mas também às influências sutis e enganosas que podem nos afastar da fé genuína. Que possamos permanecer firmes na verdade do Evangelho, discernindo e resistindo a qualquer coisa que se levante contra o Senhor e seu reino. Amados irmãos e irmãs, como bem nos lembra a palavra de Deus, é crucial conhecermos as Escrituras para não perecermos na falta de entendimento. Por isso, quero compartilhar com vocês 7 dicas fundamentais de como reconhecer o anticristo conforme a Bíblia. A primeira característica que quero destacar é que o anticristo é intelectualmente poderoso. Isso significa que ele é descrito como alguém dotado de grande intelecto, capaz de compreender e manipular questões complexas de maneira impressionante. Um versículo que nos ajuda a compreender essa característica está em Daniel 7:8, que diz: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiram outra ponta, pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Essa imagem nos apresenta uma figura que possui olhos como os de um homem, simbolizando discernimento e inteligência, e uma boca que fala grandiosamente, indicando habilidade retórica e persuasiva. Essa descrição nos alerta para a capacidade do anticristo de se destacar intelectualmente e exercer influência sobre as pessoas através do seu conhecimento e eloquência. Portanto, ao nos depararmos com líderes ou figuras que demonstram um intelecto extraordinário, é importante estarmos atentos e examinarmos se seus ensinamentos e ações estão conforme a palavra de Deus. Que possamos buscar a sabedoria divina para discernir entre a verdade e a falsidade, permanecendo firmes na fé em Cristo. Amados irmãos e irmãs, conforme continuamos nossa jornada de compreensão sobre como reconhecer o anticristo, segundo as Escrituras, quero convidá-los a participar ativamente dessa discussão nos comentários. Como vocês reconhecem o anticristo em nosso mundo atual? Suas reflexões são valiosas e podem enriquecer nosso entendimento coletivo. Dando sequência, vamos à segunda dica. O anticristo é um orador impressionante. Sua habilidade de comunicação é tão marcante que ele consegue persuadir e cativar audiências com suas palavras. Um versículo que ilustra essa característica encontra-se em Apocalipse 13:5, que nos diz: foi-lhe dada uma boca para falar palavras
arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Essa passagem nos alerta para a eloquência e poder persuasivo do anticristo, que utiliza sua habilidade de comunicação para proferir palavras arrogantes e blasfemas, buscando desviar as pessoas da verdade e da fé em Deus. Portanto, quando nos depararmos com líderes ou figuras que possuem uma capacidade extraordinária de persuasão através de suas palavras, é importante estarmos atentos e examinarmos se o conteúdo de seus discursos está alinhado com os princípios do Evangelho. Que possamos ser sábios e discernentes, buscando sempre a orientação do Espírito Santo para reconhecermos e resistirmos às influências do Anticristo em nossas vidas. Continuem participando nos comentários, pois suas contribuições são valiosas para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Amados irmãos e irmãs, vamos agora à terceira dica sobre como reconhecer o Anticristo segundo as Escrituras. Esta característica nos revela que o Anticristo é um mestre político habilidoso em manipular e controlar o cenário político para seus próprios propósitos. O versículo que nos oferece visões sobre essa característica encontra-se em Daniel 11:36, que declara: "E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito." Essa passagem nos revela que o Anticristo se apresentará como um líder político poderoso, capaz de agir conforme sua própria vontade e de se elevar acima de todas as autoridades terrenas. Ele usará sua posição política para promover seus interesses egoístas, desafiando até mesmo o Deus dos deuses com suas palavras e ações. Portanto, quando observarmos líderes políticos que demonstram uma habilidade extraordinária em exercer poder e influência sobre nações e povos, devemos estar atentos e examinar se seus objetivos e agendas estão alinhados com os princípios do reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos à quarta dica sobre como reconhecer o Anticristo segundo as Escrituras. Esta característica nos revela que o Anticristo possui habilidades comerciais avançadas, demonstrando um profundo entendimento do comércio e da economia, e utilizando esse conhecimento para exercer influência e poder. O versículo que ilustra essa característica encontra-se em Apocalipse 18:3, que declara: "Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias." Essa passagem nos mostra que o Anticristo será capaz de manipular o sistema econômico global para promover seus próprios interesses e enriquecer a si e seus seguidores. Ele explorará a economia para consolidar seu poder e influência sobre as nações, levando muitos a se envolverem em práticas corruptas e imorais em busca de lucro. Portanto, quando nos depararmos com líderes ou figuras que demonstram um profundo conhecimento e habilidades comerciais avançadas, devemos estar atentos e examinar se suas ações estão alinhadas com os valores e princípios do reino de Deus. Que possamos ser prudentes e buscar a orientação divina para discernir entre aqueles que buscam o bem comum e o florescimento de todos, e aqueles que buscam apenas enriquecimento próprio à custa dos outros. Amados irmãos e irmãs,
agora avançamos para a quinta dica sobre como reconhecer o anticristo segundo as Escrituras. Esta característica nos revela que o anticristo é um gênio militar, possuindo uma notável perícia nas artes da guerra, com estratégias e táticas que garantem sua supremacia nos conflitos. O versículo que nos oferece visões sobre essa característica encontra-se em Apocalipse 6:2, que declara: "E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu, vencendo, e para vencer." Essa imagem nos apresenta uma figura poderosa, montada em um cavalo branco, e equipada com um arco, símbolo de sua habilidade militar. Ele é descrito como saindo vencendo, e para vencer, demonstrando sua capacidade de triunfar sobre seus adversários e estabelecer sua autoridade de forma dominante. Portanto, quando nos depararmos com líderes ou figuras que demonstram uma notável perícia militar e habilidades estratégicas impressionantes, devemos estar atentos e examinar suas intenções e motivações. Pois, embora o poder militar possa trazer conquistas temporárias, devemos lembrar que a verdadeira vitória está na justiça e no amor de Deus. Que possamos ser guiados pela sabedoria divina para discernir entre os líderes que promovem a paz e a reconciliação e aqueles que buscam apenas a supremacia e o domínio através da força. Amados irmãos e irmãs, agora chegamos à sexta dica sobre como reconhecer o anticristo segundo as Escrituras. Esta característica nos revela que o anticristo é um experto em religião, possuindo um profundo conhecimento das práticas e doutrinas religiosas, o que lhe permite manipular crenças para seus próprios objetivos. O versículo que ilustra essa característica encontra-se em 2 Tessalonicenses 2:4, que declara: "O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus." Essa passagem nos alerta para que o anticristo não apenas se opõe a Deus, mas também busca usurpar o lugar de adoração que pertence somente a Ele. Ele utiliza seu conhecimento das práticas religiosas para enganar e manipular as pessoas, apresentando-se como uma figura divina e exigindo adoração para si. Portanto, quando nos depararmos com líderes ou figuras que demonstram um profundo conhecimento das Escrituras e práticas religiosas, devemos estar atentos e examinar se suas mensagens estão conforme a verdade revelada na Palavra de Deus. Que possamos ser vigilantes e discernentes, mantendo nossos corações e mentes firmes na verdade do Evangelho, e não nos deixando ser enganados por falsas doutrinas e ensinamentos que nos afastam da verdadeira adoração a Deus. Continuem participando nos comentários, pois suas contribuições são valiosas para o nosso crescimento espiritual e compreensão das Escrituras. Amados irmãos e irmãs, chegamos à sétima e última dica sobre como reconhecer o anticristo segundo as Escrituras. Esta característica nos revela que o anticristo rejeita a crença no retorno de Jesus para julgar o mundo, um evento central na escatologia cristã. O versículo que ilustra essa característica encontra-se em 2 Pedro 3:3-4, que declara: "Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Essa passagem nos alerta para a presença de escarnecedores nos últimos dias,
pessoas que zombam da ideia do retorno de Cristo e do juízo final. Eles questionam e negam a promessa da segunda vinda de Jesus, sugerindo que tudo permanece igual desde o princípio da criação, sem intervenção divina. Portanto, quando nos depararmos com líderes ou figuras que rejeitam ou zombam da esperança da segunda vinda de Cristo, devemos estar alerta e firmes na nossa fé, mantendo viva a expectativa da sua gloriosa aparição. Que possamos nos manter vigilantes, aguardando com fé e esperança a bendita esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, enquanto esperamos, possamos permanecer firmes na verdade do Evangelho, preparados para encontrá-lo face a face no grande dia da sua manifestação. Continuem participando nos comentários, pois suas contribuições são essenciais para a edificação mútua da comunidade de fé. Agradeço sinceramente por dedicarem seu tempo a esta reflexão tão importante sobre como reconhecer o Anticristo segundo as Escrituras. É fundamental estarmos vigilantes e atentos aos sinais dos tempos para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Se você gostou deste vídeo e se sentiu edificado pela mensagem compartilhada, convido-o a se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativando o sininho, para receber todas as notificações de novos vídeos e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus. Além disso, se você deseja apoiar financeiramente este ministério e contribuir para podermos continuar compartilhando mensagens inspiradoras e edificantes, você pode fazer sua gratificação através do Pix utilizando o e-mail. Qualquer valor é muito bem-vindo e será utilizado para a expansão deste canal e para abençoar vidas ao nosso redor. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que Ele surpreenda você com sua provisão e derrame bênçãos sobre sua vida de forma abundante, pois Ele é fiel e jamais nos desampara. E mais, que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus permeie cada aspecto de suas vidas, cultivando um amor que perdura para sempre, um amor que transcende todas as circunstâncias e desafios. Até a próxima oportunidade de estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus e crescendo juntos na fé. Que a paz do Senhor esteja com vocês, guardando seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.